O primeiro passo é sonhar. O próximo é acreditar. Porque a conquista de uma mulher é uma conquista pra todos. Vai, garota, eu acredito em você. Olá, meu nome é Patrione, faço parte do Ministério de Louvor Plena Adoração e hoje eu estou aqui para dar sequência à série Mulheres Florescendo. O tema de hoje é Jezabel. Vamos conhecer um pouco mais da história dessa rainha, a rainha Jezabel. A referência bíblica você encontra em 1 Reis 17, a partir do verso 30, que diz assim: Fez Acabe, filho de Uri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que precederam. Como se fosse coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi, serviu a Baal e se encurvou diante dele. Quem era Jezabel? Jezabel ela era a esposa de Acabe. Ela era uma princesa fenícia que foi elevada ao posto de rainha devido a um acordo político que promoveu o seu casamento com o rei Acabe. Ela chegou ao poder em Israel trazendo com ela suas crenças e valores que opunham diretamente a crenças e valores que eram apregoados entre os povos através do profeta de Deus. Jezabel ela se declarava sacerdotisa de Baal e desfrutava desse prestígio, desse poder. A Bíblia fala que ela não apenas promovia falsos ensinamentos do seu Deus Baal, como também cultos à sua própria personalidade e mantinha centenas de pessoas sobre seu domínio. A obsessão de Jezabel era combater o povo de Deus, combater a Deus e perseguir todos aqueles que o seguiam. Para sua autorrealização, Jezabel manipulou, Jezabel mentiu, Jezabel chegou a ordenar assassinatos. Um dia, o rei Acabe viu uma vinha, e a vinha era de Nabote. O rei Acabe desejou a vinha de Nabote e perguntou a Nabote se Nabote o venderia. Inclusive, se Nabote preferisse, ele poderia escolher um outro lugar. Nabote falou para o rei Acabe que as terras não estavam à venda e que inclusive a vinha era herança de seu pai e que ele não a venderia. Então Acabe voltou para o palácio e, indignado, angustiado, Jezabel, vendo a situação do seu esposo, ela inventou uma calúnia contra Nabote, dizendo que Nabote tinha blasfemado contra o Deus de Israel e contra o rei. E naquela época, blasfêmia contra o Deus de Israel e contra o rei era sentença de morte. E assim, Nabote foi sentenciado à morte e a Bíblia fala que ele morreu apedrejado. Ele foi apedrejado até a sua morte. E Jezabel deu a vinha de Nabote de presente para o rei Acabe. Jezabel continuou na sua perseguição, no seu combate contra o Deus de Israel até a sua morte. A morte de Jezabel, ela foi profetizada através de Elias. Elias, quando foi anunciar, enviado por Deus à casa de Acabe, ele falou sobre a morte, como seria a morte de Jezabel. Que Jezabel, ela morreria e seu corpo seria comido por cães. Lá em 2 Reis 9, a partir do verso 30, conta como foi a morte de Jezabel. Eu vou ler para vocês. Diz assim: Jeú foi para Jezreel. Ao saber disso, Jezabel se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Entrando Jeú pelas portas, disse ela: Teve paz, assassino do seu senhor. Ele levantou o rosto para a janela e disse: Quem é comigo? 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então ele disse: Lançai-a do alto a baixo. E lançaram-na do alto a baixo, e foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos, e ele o atropelou. Jeú, quando estava passando com sua cavalaria, Jezabel saiu na janela do palácio e o ofendeu. Então Jeú ordenou para
para que os eunucos o atirassem Jezabel do alto a baixo, e seu sangue foi salpicado nas paredes e nos cavalos. E a cavalaria do rei Jeú passou por cima de Jezabel, e seu sangue foi bebido e lambido por cães. Jezabel, ela foi uma mulher destrutiva, e ela teve a sua oportunidade de se arrepender dos seus maus caminhos, de reconhecer a sabedoria, a soberania do Deus de Israel. Mas ela não quis. Pelo contrário, ela continuou a combatê-lo e a perseguir todos aqueles que o seguiam. O que tiramos de lição, que tomamos de lição para nós, através dessa história, através dessa passagem, é que todas nós somos mulheres dotadas por Deus de sabedoria, de inteligência, mulheres cultas, mulheres de poder, mulheres capacitadas. Deus nos dotou dessa graça. Que através dessa graça nós possamos olhar para dentro de nós. E quando olharmos para dentro de nós, ao identificarmos práticas de Jezabel, práticas que não agradam a Deus, que possamos combatê-las, que possamos governar, que primeiro nós possamos governar a terra que somos nós, o reino que somos nós, que possamos arrumar a bagunça, que possamos organizar tudo isso dentro de nós, que sejamos mulheres que têm a sua identidade clara, mulheres que sabem de onde veio, que sabem para onde vai, que sabem para quem vai, mulheres escolhidas por Deus para reinar, para governar, mulheres guerreiras de poder. Deus tem para nós uma vida plena, que possamos viver, mas não apenas viver, mas absorver o melhor da vida. Viver, sim, viver uma vida abundante em Deus. E esse foi um tema de hoje. Se você curtiu, dá um joinha aí, aperta o sininho para você continuar acompanhando mais histórias que são compartilhadas aqui toda semana. Um beijo, fica com Deus, que Deus abençoe.